Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente vai para o último capítulo desse livrinho aqui, Deuses Falsos, do Timothy Keller. E hoje a gente vai para o capítulo 7, né? A gente vai fazer reflexão juntos aqui desse livro e espero que vocês gostem, né, desse assunto. Para mim, particularmente, foi muito impactante. Em cada capítulo eu reconheci algumas coisas que o meu próprio coração produz realmente. E é um livrinho muito marcante, foi muito marcante para mim, espero que abençoe vocês aí do outro lado também. O 7º capítulo, o nome é O Fim dos Deuses Falsos. Bem interessante, né? Porque a gente chega até esse ponto vendo deuses falsos relacionados ao amor, ao dinheiro, ao sucesso. E a gente, né? Caramba, o que a gente faz agora, né? Então, o capítulo 7 é aquela esperança. Tem um fim para os deuses falsos, né? E nada é mais comum do que isso. A gente produz muitos deuses falsos no nosso coração. A idolatria em si, apesar de não ser muito admitida, né, não ser admitida com facilidade, é muito comum. Os ídolos, eles estão em cada cantinho do nosso coração. E é uma tendência nossa achar que os nossos desejos, nossa sabedoria, nossa reputação é maior do que a de Deus. Então, facilmente a gente pensa que a gente sabe mais um pouquinho o que é melhor para a nossa vida. E acaba que o nosso coração se torna uma fábrica de ídolos. Mas existe uma esperança, e é isso que a gente vai ver um pouquinho nesse capítulo. E o que eu achei interessante é que os ídolos, eles não podem só serem removidos, eles precisam ser substituídos. Porque se eles forem só removidos, uma hora aquela tendência natural do nosso coração volta e cresce. Então a gente não pode só realmente tirá-los da nossa vida, a gente precisa substituir, né? A gente precisa colocar Deus no lugar que pertence a Ele, né? E não só acreditar em Deus, saber que Ele existe, isso daí já é bastante, mas não é o suficiente. A gente precisa de uma experiência com Deus, né? Um encontro verdadeiro. E aí a gente fala um pouco agora sobre a história de Jacó. Lá no capítulo 2, que a gente falou sobre o ídolo em relação ao amor, já falou sobre Raquel, Jacó, Lia, né? Todo mundo dessa história. E aqui a gente volta a falar um pouco sobre Jacó. Porque Jacó, ele acreditava em Deus. Ele sabia quem era Deus, mas ele precisava de uma experiência com Deus. E aí a gente vê aqui um pouco da história de Jacó, muito para nos ensinar. Mas vamos abrir um parêntese, eu queria falar sobre Raquel. Quando Jacó, ele partiu, né, por causa da rivalidade com Labão e seus primos, Raquel foi junto, né, uma de suas esposas, e ela levou vários ídolos, né, várias estátuas escondidas. Porque se Deus não cumprisse o que eles pedissem, era muito melhor ter um plano B, né, ali ter outros deuses para recorrer. Mas Deus, nosso Deus, ele não pode ser plano A, plano B, plano C. Ele é o centro, né? Não tem como competir com Deus. Mas Raquel, infelizmente, ela levou esses ídolos juntos com ela. E é engraçado a gente ver que uma família que traria salvação, né, uma linhagem de salvação, era tão carente da graça de Deus. Igual a gente, né? Mas é bem interessante a gente olhar essa questão, né, de Raquel mesmo ali nesse ato em que ela planeja algo para substituir caso Deus falhasse. E muitas vezes a gente faz isso também. A gente quer outros ídolos para nos contentarmos. Se Deus não for o suficiente, eu preciso de amor, de dinheiro, de sucesso, de poder. E isso é tão sutil em coisas boas na nossa vida e a gente acaba idolatrando muito rápido as coisas. Mas, fechando parênteses e voltando para a história de Jacó. Jacó, ele tem uma história de muita luta em relação ao seu irmão Esaú, né? Porque ele disputa desde o ventre da mãe deles, fala que eram duas crianças que já brigavam desde a barriga. E depois ele luta pelo amor do pai, pela bênção do pai, pela beleza da sua esposa. Então ele tem uma história de muita luta nesse período. Depois que ele sai tudo, depois ele casou, trabalhou para Labão por muito tempo, depois ele decide retornar. Ele tem muito medo de Esaú e com razão, né, pessoal? Porque ele enganou seu pai para conseguir a bênção. Mas aí ele fica com muito medo, muito receio, porque ele fez muitas coisas pro irmão dele que nenhum irmão ia gostar. Então, chegou o momento que ele ia retornar e encontrar justamente com esse irmão que ele tinha enganado. Não era uma tarefa fácil, realmente. E o que Jacó fez? Primeira coisa, ele orou, pediu socorro a Deus, pediu ajuda a Deus. Aí ele enviou uns presentinhos, né, para Esaú na frente, para ficar tudo bem, para dar aquela
aquela boa aparência, né? Estou indo em paz. Depois ele pensou na logística do negócio, dividiu em 2 grupos, porque caso um grupo fosse atacado, o outro conseguia fugir. Então ele dividiu em 2 grupos e ficou sozinho. É um momento de tensão. Tem gente que quando tá tenso come, tem outro que fica sozinho, tem outro que quer compartilhar. E Jacó naquele momento ele decidiu ficar sozinho. E aí ele mandou os grupos, né? Dividiu e ficou lá sozinho. E essa noite foi uma noite definitiva na vida de Jacó. O que aconteceu nessa noite? Gente, Jacó, ele ficou sozinho lá. E ele ficou sozinho e não sozinho apenas refletindo, ele ficou sozinho com muito medo, né? Eu imagino que tenha sido uma ansiedade muito grande, porque quando ele brigou com Esaú, ele teve que fugir, porque Esaú mandou matar, queria matá-lo, né? Tinha o desejo de matá-lo quando ele soube que ele enganou o pai e conseguiu a bênção, ele jurou matar Jacó. E aí ele teve que fugir, a sua mãe ajudou, né? E ele fugiu daquela terra. Então, retornar devia trazer uma angústia muito grande para Jacó. Realmente, ele pensou que ali estava tudo acabado. E é difícil a gente entender, né, as motivações dessa ira de Esaú, porque hoje em dia a gente não tem tanta o mesmo pensamento cultural deles em relação à bênção, né, do filho mais velho e tudo mais. A realidade é que todos nós precisamos de afirmação de uma fonte externa, né, a respeito do nosso valor. Isso acontece muito hoje em dia nas redes sociais. Quantas pessoas não ficaram muito tristes, se acabaram, choraram, precisaram de tratamento realmente psicológico por causa das redes sociais, do valor emitido por outras pessoas. Imagina isso de pessoas que são muito importantes, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. Então, para ele foi uma carga muito grande. Essa afirmação que ele precisava, ele não conseguiu do pai, nem de Esaú. Essa questão de afirmação ali, né, dessa motivação em relação à bênção, era algo que mexia muito, tanto com Esaú, tanto com Jacó. Então, por isso era a ira dele tão grande, né, em relação ao seu irmão. E Jacó, ele lutava sempre, né? Ele lutou ali com o pai, lutou com Esaú, lutou com Labão ao sair da terra que ele morava, e ele fracassou. Ele continuava carente e vazio por dentro. Em todas essas tentativas, não era suficiente, né? Ele continuava ali mesmo num aspecto de solidão. E aquela noite especial, que ele ficou sozinho ali, aconteceu algo muito diferente, né? Ele estava sozinho e temeroso e apareceu um homem que lutou com ele até o romper do dia. E quando o homem viu que não prevalecia naquela guerra, ele pediu para ir embora. Ele tocou primeiro a coxa de Jacó. A coxa de Jacó se deslocou naquele momento, né? E depois ele pede para ir embora. E Jacó, ele insiste e pede pela bênção de Deus ali naquele momento. Ao amanhecer, o cenário muda completamente. Depois dessa luta, Jacó tem o seu nome mudado para Israel, que significa lutaste com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó dá um nome para aquele lugar de Peniel, que significa vi Deus face a face e minha vida foi poupada, né? Foi preservada. E ele sai com a coxa mancando. O que aconteceu naquela noite, né? Pra ter mudado todos os aspectos ali na vida de Jacó. Então ele encontra com esse personagem que a princípio a gente não sabe quem é, um homem que chegou à noite ali, ele não conseguiu ver direito as características, lutou com esse homem a noite toda e de repente ele toca na coxa de Jacó e desloca a coxa dele. E esse termo do hebraico, de tocar na coxa dele, no hebraico mesmo, tem um teor de só ter encostado, né? Então ele não foi agressivo ali, bateu em Jacó, ele encostou na coxa dele e ela se deslocou. Então dá uma ideia de um poder muito grande, né? De um poder sobre-humano. Então a gente começa a se perguntar, né, qual é a identidade desse personagem misterioso, que o autor ele fez questão de não revelar, né, propositalmente. Então a gente começa a se perguntar, né, por que ele tem esse poder tão grande e depois pela manhã ele insiste em ir embora, né, ele pede para ir embora. Aí a gente começa a ter alguns lapsos de entender um pouco sobre esse personagem. Era alguém com um poder muito forte e de manhã ele queria ir embora, porque ele sabia que se alguém visse a face de Deus, não podia permanecer vivo, né? Não ia poder continuar vivo. E ele queria poupar a vida de Jacó. Foi um encontro muito importante ali. E nesse momento dessa história, eu sempre fiquei muito incomodada.
eu pensava, poxa, Jacó ele fez besteira a vida toda, enganou, mentiu, fugiu, fez um monte de coisa errada. E aí quando ele encontra ali Deus, ele insiste. Deus pede pra ir embora, quer ir embora, e ele agarra, segura, insiste, pede pra ser abençoado e Deus vai lá e abençoa ele. Eu ficava, gente, então é pra ser assim com Deus? Insistir. Mesmo que Deus não queira, eu quero e vai ser assim. E aí eu não entendia muito bem essa passagem. Mas depois que eu li esse livrinho aqui, isso se esclareceu bastante na minha cabeça. Timothy Keller, ele falou, tem um trecho que ele imagina que Jacó deve ter pensado mais ou menos assim, ó. Que idiota tenho sido. Aqui está o que procurei a vida inteira, a tua bênção. Procurei-a na aprovação do meu pai, procurei-a na beleza de Raquel, mas estava em ti. Agora não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Nada mais importa, nada me interessa se morrerei nesse processo, porque se não puder contar com a tua bênção, nada terei. Nada mais bastará. E aí, nesse momento eu entendi. Ali não foi um lugar de insistência para Jacó, foi um lugar de reconhecimento. Ali naquele momento que ele teve aquela experiência com Deus, que ele viu Deus ali, que ele encontrou a presença de Deus, ele percebeu que não adiantava. Não era ele insistir com o pai, enganar o pai, ou casar com Raquel, nada disso. Nada disso ia preencher o vazio que ele tinha no coração dele. Nenhum ídolo vai preencher, na verdade. Nada que a gente pensa, nossa, quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Não é isso que preenche. Às vezes a gente demora a vida toda para entender isso. E Jacó foi ali que ele reconheceu isso, exatamente, né? Então, naquele momento, ele percebeu que sem Deus, nada das outras coisas fariam sentido. Nem ele ter recebido a bênção, nem ter ganhado de Esaú em alguma coisa da vida, nada disso ia tornar o coração dele preenchido. Então, ali foi o lugar de reconhecimento para Jacó. Então, ele foi embora dali, aleijado permanentemente e realizado permanentemente. Então ele foi humilhado e encorajado ao mesmo tempo. Que louco, né? Olha como Deus faz as coisas. Ele nos ensina de formas tão diferentes, né? Ele conhece o nosso coração e ele vai ensinando pra gente o que a gente precisa. E Esaú, no outro dia, aparece ali de forma maravilhosa, ele vem em paz. A hostilidade, ela tinha chegado ao fim. E aí, quando Jacó encontra com ele, realmente não foi pra guerra, foi para retornar realmente para casa. Mas depois dessa história todinha, a gente vê no finalzinho ali do livro essa fraqueza de Deus. Por que ter lutado com Jacó? Para que ter simulado uma fraqueza ali naquela luta, sendo que ele podia estalar os dedos e Jacó ter acabado com Jacó? Por que que ele precisa dessa fraqueza para salvar Jacó? Que só fez bobagem, né? Aí a gente tem uma resposta refletida lá na frente. Jesus também se fez fraco na cruz por causa de mim e por causa de você. Que já fizemos tanta bobagem, não é, na vida? Mas ele se torna fraco para conseguir uma bênção não para ele, mas para todos nós. Então ele quer dar o seu espírito pra gente, ele quer se doar em favor da gente. E foi a mesma coisa que ele fez ali por Jacó. Então, quando Deus se torna fraco ali naquele momento, na verdade é para nos salvar, por graça, misericórdia. E por que que Jacó pode chegar tão perto de Deus, né? Se quem chegava perto de Deus sucumbia, né? Não permanecia. Mas na verdade é porque Jesus ele veio em fraqueza. Ele não veio para impor um reinado e acabar com tudo, não. Ele veio em fraqueza e demonstrou seu amor refletido na cruz. Então, querendo ou não, isso foi mais uma demonstração do que ele fez pela gente também, né? Com puro amor e graça. Ele superou, ele se tornou homem, ele sofreu por nós justamente para demonstrar seu amor e nos salvar. E aí, a pergunta que eu faço hoje é: você já ouviu a bênção de Deus no seu mais profundo interior? Você já ouviu Deus te falando: tu és meu filho amado e em ti me agrado? Porque Deus ele fala isso pra gente. E você tem usado isso como fonte permanente de força e alegria? Porque isso é o motor mesmo da nossa vida, da nossa existência. O reino de Deus ele já começou e a gente precisa lembrar que o centro da vida é Ele e não os deuses que a gente cria no nosso coração. Então o único remédio para a idolatria é colocar Deus no lugar que Ele nunca devia ter saído. É experimentar essa experiência da fraqueza e aprender, ter o coração ensinável. Tirar os ídolos do nosso coração mesmo e substituí-los pela presença de Deus, por uma experiência com Deus. Buscar frequentemente o Senhor, colocar Ele no lugar que Ele nunca deveria ter saído.
Então eu gostaria de deixar um versículo pra gente terminar, que é lá em 1 Coríntios 1:25, que diz assim: Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Então, vamos confiar nos propósitos de Deus para a nossa vida. Eu espero que essa mensagem desse livrinho aqui não possa ser só mais uma mensagem, mais uma vez que você está ouvindo falar sobre Deus, mas para que possa ser um lembrete certo no nosso coração. Que quando os ídolos quiserem começar a se aflorar, a ocupar o nosso coração, a nossa vida ser motivada por eles, que a gente lembre: estou produzindo ídolos. E só quem deveria estar no centro do meu coração como o ídolo mesmo da nossa vida é Deus. Então, reflete nisso. Espero que seu coração seja preenchido. E muitas vezes nós agimos como Jacó, completamente um personagem que também depende da graça de Deus, assim como a gente. E espero que Deus possa ter falado no seu coração. E depois desse vídeo, ainda vai ter um videozinho do prólogo, tá? Desse livrinho. Espero que vocês acompanhem e a gente se vê. Beijo, galera! Até a próxima!